Existe uma fruta que produz o ano inteiro, sem precisar ser replantada. Não por uma safra, por 12 anos seguidos. Ela tem 3 vezes mais vitamina A que o tomate comum. Sobrevive 10 semanas fora da geladeira, enquanto o tomate apodrece em 7 dias. Em 2023, pesquisadores da Embrapa confirmaram que ela resiste a 55 pragas que destroem tomateiros brasileiros. E essa fruta nasceu nos Andes, foi cultivada pelos Incas há mais de 2.000 anos, chegou ao Brasil no século XIX, e a indústria do tomate gastou décadas para garantir que você nunca ouvisse falar dela. Nós não paramos de cultivá-la porque ela falhou. Paramos porque ela ameaçava o negócio mais lucrativo do agronegócio de hortaliças. Nós não paramos de cultivar o tamarilo porque ele era inferior. Paramos porque ele era bom demais. Uma árvore que frutifica sozinha por mais de uma década, que não precisa de replantio anual, que resiste a pragas sem agrotóxico e que produz até 30 quilos de frutos por temporada, não pode ser controlada pela indústria de sementes. E o que não pode ser controlado não pode ser vendido todo ano. E o que não é vendido todo ano não gera lucro recorrente. Esta é a história do tamarilo, o tomate que virou árvore, e que a indústria transformou em fruta exótica, para você não perceber que ele sempre esteve aqui. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. No ano de 1492, quando Colombo pisava nas Américas, os Incas já cultivavam o tamarilo há séculos nas encostas dos Andes. Acima de 1.000 metros de altitude, onde o frio matava outras plantas, o tomate de árvore prosperava. Os quechuas chamavam-no de sachatomate, o tomate da montanha. Os Incas tinham uma crença. Quando Pachamama, a Mãe Terra, criou as plantas para alimentar seus filhos, ela fez o tomate rasteiro para os vales férteis, mas para os povos das montanhas, onde a terra era escassa e o frio implacável, ela ergueu o tomate em árvore, para que um único pé alimentasse uma família inteira, para que durasse anos sem precisar ser replantado. Cronistas espanhóis do século XVI registraram o espanto ao encontrar hortas suspensas nos terraços andinos. Arbustos de 3 a 4 metros, carregados de frutos vermelhos, amarelos e alaranjados. Os conquistadores imaginaram estar diante de tomates gigantes. Não estavam. Estavam diante de algo muito mais valioso, uma planta perene que produzia por 8 a 12 anos consecutivos. Os povos andinos usavam o tamarilo de 3 formas principais. Primeira, cru, cortado ao meio, a polpa comida com colher, o café da manhã dos trabalhadores das minas de prata. Segunda, fervido com pimenta e ervas, criando molhos que acompanhavam batatas e milho, a base da alimentação inca. Terceira, as folhas aquecidas eram usadas como cataplasma para tratar inflamações na garganta e amígdalas inflamadas, medicina que os curandeiros andinos praticavam muito antes de qualquer antibiótico existir. Quando os espanhóis levaram o tamarilo para a Europa no século XVII, tentaram cultivá-lo como faziam com o tomate comum. Fracassaram. A planta precisava de altitude, de clima específico, de paciência. Não se encaixava no modelo europeu de agricultura intensiva. Mas no Brasil algo diferente aconteceu. Imigrantes japoneses que chegaram ao país no início do século XX trouxeram sementes do tamarilo. Eles já conheciam a planta da Ásia, para onde ela havia migrado décadas antes. Plantaram nos morros de São Paulo, nas serras de Minas Gerais, nas encostas do Rio Grande do Sul, e a planta prosperou. Por isso, até hoje, o tamarilo é chamado de tomate japonês em várias regiões do Brasil. Não porque seja do Japão, mas porque foram os japoneses que o ressuscitaram em solo brasileiro. Sítios arqueológicos nos Andes bolivianos encontraram sementes carbonizadas de tamarilo datando de 2.000 anos atrás. Não eram sementes caídas por acidente. Estavam armazenadas em recipientes de cerâmica, junto com milho e batatas. Eram parte do estoque alimentar de civilizações inteiras.
Nos anos 1950, o tamarilo tinha presença constante nos quintais brasileiros. Famílias de origem japonesa, italiana e portuguesa mantinham pelo menos um pé nos fundos de casa. Não por nostalgia, por praticidade. Um único pé de tamarilo produzia de 20 a 100 frutos por temporada. Cada fruto pesando cerca de 50 gramas. Faça as contas. Até 5 quilos de fruta por safra por mais de uma década, sem replantio, sem agrotóxico, sem cuidado intensivo, enquanto o tomate comum exigia solo preparado, mudas novas todo ano, pulverizações constantes e colheita em janelas de poucos dias. A Embrapa registrou nos anos 1970 que propriedades no sul de Minas Gerais colhiam tamarilo de novembro a março, 5 meses consecutivos de produção. O fruto aguentava até 10 semanas após a colheita sem refrigeração. Era transportado para São Paulo em caminhões abertos, sem perda. Chegava às feiras do mercado municipal com qualidade que o tomate comum jamais conseguiu igualar. Mas as rachaduras apareceram. Primeiro problema: o tamarilo demora 18 meses a 3 anos para começar a produzir. O tomate comum produz em 60 a 90 dias. Para o agricultor endividado com o banco, esperando retorno rápido, a matemática não fechava. Mesmo que o tamarilo produzisse por década, o tomate dava lucro no primeiro ano. Segundo problema: a casca do tamarilo é amarga, precisa ser removida. Para o consumidor brasileiro acostumado a morder o tomate direto da salada, aquilo parecia trabalho demais. A indústria alimentícia não queria educar o mercado, queria vender o que o mercado já comprava. Terceiro problema: o tamarilo não se encaixava no modelo industrial. Uma árvore que dura 12 anos não precisa de sementes todo ano. Não precisa de fertilizantes sintéticos intensivos. Não precisa das 15 pulverizações de agrotóxico que o tomate comum exige por safra. Para a Monsanto, para a Bayer, para a Syngenta, o tamarilo era um pesadelo contábil. Por volta dos anos 1980, quando a Revolução Verde tomou conta do campo brasileiro, o tomate industrial venceu. Híbridos que amadureciam uniformemente, frutos que sobreviviam ao transporte mecanizado, sementes patenteadas que precisavam ser compradas todo ano. O tamarilo foi relegado à fruta exótica, importada de Portugal e Nova Zelândia a preços proibitivos, até 23 euros o quilo na Europa. Enquanto isso, os pés que sobravam nos quintais brasileiros continuavam produzindo. Ignorados, esquecidos. A fruta que alimentou impérios andinos virou curiosidade de feira orgânica. O tomate comum é a hortaliça mais pulverizada do Brasil. Pesquisas da Anvisa detectaram agrotóxicos não autorizados em mais de 30% das amostras de tomate analisadas. Segundo a Embrapa, mais de 55 pragas e doenças podem atacar o tomateiro, incluindo a temida traça do tomateiro, a mosca branca, a requeima, vírus, bactérias, nematóides. A planta é tão frágil que infestações severas podem destruir plantações inteiras em questão de dias. Pesquisadores da Epagri em Santa Catarina explicam o porquê. Séculos de melhoramento genético transformaram o tomate silvestre em uma planta palatável, doce, bonita e completamente vulnerável. Foram removidos alcaloides, toxinas naturais, defesas químicas, tudo para agradar o paladar humano. O resultado foi uma planta que não sobrevive sem intervenção química constante. Enquanto isso, o tamarilo permanece rústico. Viveiristas brasileiros relatam que os frutos do tomate de árvore raramente são atacados por insetos. É comum encontrar dezenas de tomates comuns, bichados e apodrecidos, enquanto ao lado, centenas de tamarilos permanecem intactos. A planta manteve suas defesas naturais porque nunca passou pelo melhoramento genético intensivo. Mas você não sabe disso. Você não sabe porque nenhuma grande empresa lucra vendendo mudas de tamarilo, porque ele não precisa de agrotóxico, não precisa de semente todo ano. Não precisa do pacote tecnológico que sustenta o agronegócio brasileiro. A indústria de tomate movimenta bilhões no Brasil. Sementes híbridas, fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas,
Todo um ecossistema econômico que depende de você plantar, colher, jogar fora e plantar de novo. O Tamarilo quebra esse ciclo. Plante uma vez, colha por 12 anos. E é exatamente por isso que você nunca viu propaganda de Tamarilo. Nunca viu na prateleira do supermercado. Nunca ouviu o agrônomo do sistema recomendando. A supressão não precisa ser violenta. Basta o silêncio. Mas a ciência não ficou em silêncio. Estudos da Universidade de São Paulo confirmaram que o Tamarilo possui maior atividade antioxidante que kiwi, maçãs, uvas vermelhas e abacaxi. A concentração de compostos fenólicos, substâncias que protegem as células contra o câncer, é superior à maioria das frutas comerciais. Em 100 gramas de Tamarilo, você encontra apenas 31 calorias, menos que qualquer fruta tropical popular. Mas encontra também vitamina A em quantidade suficiente para manter a saúde dos olhos, da pele e do sistema imunológico. Vitamina C para combater infecções. Vitamina E para proteger as células do envelhecimento. Vitaminas do complexo B para regular o metabolismo. Potássio para controlar a pressão arterial. 330 mg por 100 gramas, mais que a banana. Pesquisadores identificaram no Tamarilo ácido clorogênico, o mesmo composto do café, que ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Diabéticos tipo 2 podem se beneficiar do consumo regular. As antocianinas presentes nos frutos mais escuros têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias comprovadas. Na Colômbia e no Equador, onde o Tamarilo nunca foi esquecido, a medicina popular usa as folhas aquecidas como cataplasma para tratar amígdalas inflamadas. Não é superstição. A planta contém compostos com ação anti-inflamatória real. E o cultivo? Mais simples impossível. O Tamarilo adapta-se bem a qualquer clima subtropical brasileiro. Cresce em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Precisa de solo bem drenado, regas regulares, mas sem encharcamento, proteção contra ventos fortes e geadas no primeiro ano. Depois disso, dispensa cuidados intensivos. Uma muda plantada hoje começa a produzir em 18 meses. Atinge o pico de produção aos 4 anos. Continua frutificando por 8 a 12 anos. Alguns agricultores relatam colheitas de 20 a 30 quilos por planta por ano. Multiplique por 12 anos. Compare com o tomate comum que precisa ser replantado a cada 90 dias. A propagação é ridiculamente fácil. Sementes germinam em 20 dias em qualquer vaso com terra comum. Estacas de galhos enraizam em solo úmido. Não precisa comprar sementes híbridas da Monsanto. Não precisa de técnico agrícola. Não precisa de laboratório. E é exatamente esse o problema para a indústria. Responda rápido. Quantas vezes você viu Tamarilo no supermercado? Responda de novo. Quantas propagandas de tomate comum você já viu na vida? O tomate está em todo lugar. Na pizza, no molho, na salada, no sanduíche, no ketchup. Uma indústria de bilhões de reais garante que você nunca esqueça do tomate. Sementes híbridas vendidas todo ano. Agrotóxicos vendidos toda safra. Fertilizantes vendidos todo mês. Agronegócio brasileiro não tem paciência para árvores que duram década. Quer colheita em 90 dias. Quer toneladas por hectare. Quer logística padronizada. Quer embalagem bonita no supermercado. O Tamarilo não se encaixa. Ele exige que você descasque antes de comer. Exige que você espere 18 meses pela primeira colheita. Exige que você aceite uma fruta que parece tomate, mas tem gosto de maracujá misturado com goiaba. Exige que você pense diferente. E pensar diferente não vem de pacote tecnológico. Então, o Tamarilo fica no nicho. Feiras orgânicas de São Paulo. Quintais de Minas. Sítios de imigrantes japoneses no Paraná. Viveiros especializados que vendem mudas pela internet. Em Portugal, o quilo de Tamarilo custa mais que carne bovina. Na Nova Zelândia, é produto de exportação sofisticado. No Brasil, o país com clima perfeito para cultivá-lo, ele é tratado como curiosidade. Chamam de fruta exótica, o que deveria estar em todo o quintal brasileiro. Exótico.
a palavra que usamos para coisas que o agronegócio não consegue controlar. O tamarilo ensina o que o agronegócio quer enterrar. Fartura não precisa de replantio anual. Nutrição de verdade não vem de híbridos patenteados. Plantas resistentes existem e foram cultivadas por civilizações inteiras muito antes da Bayer existir. Mas culturas que resistem sem agrotóxico são perigosas para o lucro. O tomate comum gera demanda por sementes todo ano. Gera demanda por 55 tipos diferentes de defensivos. Gera demanda por técnicos, consultores, laboratórios. Uma cadeia inteira de dependência. O tamarilo quebra essa cadeia. Plantas perenes que permitem autonomia alimentar são sistematicamente invisibilizadas. Não porque falham, porque prosperam sem a singenta. O tamarilo sobreviveu sendo teimoso, resistindo nos quintais de quem não esqueceu, produzindo para famílias que nunca dependeram do supermercado para comer fruta fresca. Mas a maioria dos brasileiros vivos hoje nunca provou um tamarilo, nunca viu crescer, nunca aprendeu que uma muda de R$ 15 vira árvore que produz por 12 anos. Esse conhecimento espera nos viveiros especializados, nas feiras de produtores orgânicos, nos grupos de permacultura, nos fundos de quintal de quem resistiu à monocultura mental do supermercado. Mudança climática está chegando, secas no Nordeste, enchentes no Sul, calor que mata tomateiro em campo aberto. As monoculturas que alimentam o Brasil foram criadas para a estabilidade climática. Essa estabilidade acabou. O tamarilo nasceu no caos dos Andes. Sobrevive a geadas leves, a secas moderadas, a solos que matam tomate comum. Produz frutos por década, enquanto o tomateiro sucumbe em meses. Quando o modelo do agronegócio colapsar com o clima, o tamarilo estará esperando. Nos quintais, nas serras, nos morros. Os incas sobreviveram a impérios alimentando-se de sacha-tomate nas montanhas. Os imigrantes japoneses trouxeram essa sabedoria para o Brasil há mais de um século. Nós não perdemos o tamarilo. Só esquecemos por 50 anos de supermercado. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nas mudas que você pode comprar amanhã, nas sementes que germinam em 20 dias, nas estacas que enraizam em qualquer solo úmido. Esta planta ensina através da teimosia andina, da recusa de morrer, da capacidade de frutificar por década quando o sistema inteiro quer que você plante de novo todo ano. Fartura sempre esteve aqui, crescendo na nossa terra, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.